Pai, nós estamos diante de Ti, nossa vida é Tua. Nosso coração se anima e se arrima e se estriba e se monta e se calça e se veste, se impregna de todas as certezas que da Tua palavra nos vêm e que nos dizem que Tu estás conosco, que nós somos Teus, de que a nossa vida está sob Tua graça, de modo que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Recebe a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso entusiasmo por Ti, o nosso louvor, o amor parco, por vezes pífio, mas verdadeiro, que existe dentro de nós, acerca do qual nós apenas Te dizemos: Senhor, Tu sabes todas as coisas e Tu sabes que nós Te amamos. Recebe a alegria do nosso ser e derrama graça, cura, saúde para o corpo, para a mente, para o espírito. Obrigado por tudo aquilo no que nos preservas e do que nós nunca ficamos nem sabendo. Obrigado porque passamos ignorantes à beira de tantos laços e o Senhor nos guarda. Nós Te agradecemos o que vemos e Te agradecemos pelo que não vemos e não soubemos, mas que foi livramento Teu em abundância e é. Nós Te oramos juntos como Jesus nos ensinou, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Podem se assentar. Eu queria pedir ao Rômulo para vir até aqui. Queria saber se você podia ler um texto da palavra para nós. Tá bom? Me ajuda que eu esqueci meu óculos em casa. Não, tá bravo. Onde você quiser, viu, Caio? Eu vou ler e você prega. Tá fechado. Se você não quer tá trocar fechado, comigo, não. Eu até dou um jeito para ler se você pregar. Está aqui, ó. Primeiro em Eclesiastes, no capítulo 3, que é esse texto sobre que há tempo para todo propósito debaixo do sol, do verso 1 aqui até o verso 8. 3:1 a 8. Isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém.
E agora o Salmo 126, que está aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Amém. Obrigadão, meu amigo. Obrigado. Eu não sei se vocês perceberam, mas essas duas porções que nós lemos da Escritura, elas falam basicamente a mesma coisa. Eclesiastes, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, nos fala desses ciclos, nos diz aquilo que, em outras palavras, eu tenho dito muitas vezes, tentando construir uma imagem. Nos diz que o processo humano, histórico, existencial da nossa caminhada debaixo do sol acontece numa linha espiral crescente, de modo que você está sempre andando adiante e vivendo ciclos em alternância, aonde a gente não pode fazer previsão dos modos daquele sentir ou daquela experiência, mas a gente experimenta frequentemente mudanças de polos na jornada, que ora nos põe numa experiência de conforto, ora numa experiência de desconforto, ora numa experiência de construtividade, ora numa experiência de sensação ou de constatação de destrutividade, de perda, ora naquela experiência de quem celebra, ora no momento ou na estação de quem chora e pranteia, ora se está semeando com paciência, sem ver resultados, abrindo sulcos no chão, colocando sementes, adubando, molhando, esperando, aguardando, vendo, com toda perseverança, até o dia em que aquela semente se abre, cresce, e haverá o dia em que subitamente cairão tantos frutos, e haverá tantos cachos, ou haverá tantas manifestações do fruto daquela espera, caindo de súbito, que o coração que semeou com paciência, agora ceifa com extrema alegria. E esse é o processo que cada um de nós vive. Nenhum de nós tem o poder de evitar esse processo. Mesmo que a gente tivesse todo o poder de nos isolarmos, de nos fecharmos, de nos colocarmos num bunker de proteções, com todos os filtros que a gente quisesse, ainda assim a gente não foge desse processo, porque ele nos é intrínseco, ele faz parte de algo que está em nós, muito mais do que fora de nós. É por isso que você vê um filme como Gattaca, que coloca o mundo lá na frente, o mundo hermético, o mundo ascético, um mundo sem micróbios, um mundo sem calamidades, um mundo sob controle, uma ficção cinza uniformizada. Mas mesmo assim, existe ali alguém vivendo dentro de si
uma vontade completamente louca de ir para o espaço, literalmente, e não tem tamanho, porque aquele era um mundo totalmente matematizado, de modo que até para se candidatar para qualquer coisa, o indivíduo tinha que ter um determinado gabarito de altura, peso, saúde, todos os elementos de quase perfeição. E o rapaz que tem esse sonho resolve fazer uma troca com o outro que tinha as qualificações, mas tinha perdido a possibilidade de ir por causa de uma doença que não era ainda por eles lá detectada, mas que iria ser. E aí eles fazem uma troca de identidade e o moço agrega prótese à perna, corta os ossos para poder ficar não sei de que altura além do seu tamanho original. Alguém aqui viu essa história, esse filme? Até lá naquele mundo, por mais protegidos que as coisas estejam, o processo interior não cessa. De modo que se você se colocasse sob todas as proteções, ainda assim, na sala mais cinza, no lugar mais protegido e mais fechado, nos ambientes do interior do coração, as alternâncias haveriam de ser essas. Às vezes a gente fica apenas impressionado com o que o Eclesiastes diz no capítulo 3, é tempo de nascer, é tempo de morrer. Ninguém foge dessa constatação. Eu nasci, eu vou morrer. Você nasceu, você vai morrer. A gente está vendo isso todo dia. É tempo de plantar, mas às vezes é tempo de arrancar o que se plantou. É difícil, Abessa, arrancar o que se plantou. É muito difícil. Mas há horas que você tem que dizer, não, isso aqui não cabe mais aqui. Isso aqui está tirando força e energia do chão. Eu plantei, foi útil, agora está trabalhando contra a vida. Dói arrancar o que se plantou, mas chega esse dia. Tem tempo de abraçar. Mas há tempos em que a sabedoria manda você parar de abraçar. Porque abraçar vai significar a legitimação de uma doença, vai significar ungir fraternalmente com um toque que deveria ter significado, mas está sendo leviano. Uma determinada situação que demanda é a gravidade de quem olha com amor, mas se afasta de abraçar. Tem tempo para tudo. Tem tempo de amar. E tem até o tempo de aborrecer. De dizer, chega. Tem tempo de guerra. Tem tempo de paz. Há tempo de coser. Mas há tempo de rasgar. Há tempo de ajuntar pedras. De compor. Há tempo de espalhar. Porque aquilo já não é. E se a vida não tiver essa dinâmica, e se a consciência não crescer, passando de vez em quando pelas mesmas coisas, visitando não voluntariamente, frequentemente involuntariamente, polos diferentes, não porque a gente os buscou, mas porque eles nos buscaram, nós vamos crescendo. E quem foge da consciência dessa experiência não adquire saúde, não adquire sabedoria, não adquire entendimento, não adquire rigidez, não se torna gente adulta jamais. É gente que só quer nascer, mas é gente que não admite o morrer. É gente que só quer ceifar, mas é gente que não sabe como dar trabalho semear. É gente que só quer abraçar,
mas não entende que frequentemente o desabraço é o abraço de um amor verdadeiro que afasta de abraçar para poder abraçar na verdade. Tem gente que apenas quer aquilo que na vida nos chega como guloseima, como bônus, como o que nos internece de alegria e de conforto, sem saber que se a existência não tiver morrer, se a existência não tiver o semear, se a existência não tiver o arrancar, se a existência não tiver o afastar-se de abraçar, se a existência não tiver a coragem do enfrentamento, da guerra, do olhar no olho, se a existência não tiver o tempo de botar o pé e derrubar, ninguém se torna um ser maduro, adulto, verdadeiro, rijo e pronto para tudo, para batizar os próximos que nascerem, para sepultar os que estiverem morrendo, porque a vida é assim. Aí você diz, mas por que você leu o Salmo 126? Porque o Salmo 126 é que nos ensina que se a vida é assim, conforme Eclesiastes 3 nos decreta, conforme a existência nos demonstra, conforme a experiência de qualquer um de nós constata, se é assim, a pergunta é, como é que eu vou viver no meio disso? Sem que a morte me seja uma fobia, sem que as experiências chamadas de arrancamento na existência não me fiquem só como amargura, trauma, perplexidade, sem que eu me torne um indivíduo que apenas busca guloseimas da existência e foge das cruezas da vida. Ao contrário, já que eu tenho que enfrentar, já que eu tenho que poder dizer ao fim da existência, de tudo e de todas as coisas eu tenho experiência. Tanto sei ser exaltado como estar humilhado. Tenho experiência tanto de abundância quanto de escassez, de fartura quanto daquilo que mingua, de poder e de fraqueza. E aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida é assim, mas a expectativa é que nesse processo não sejam gerados amargos, não sejam produzidos seres espinhosos, não sejam criados e nem hibridizadas criaturas estranhas, indefinidas, que se perdem no caminho, que ficam completamente destituídas de consciência, que vão apenas sendo jogadas de um polo para o outro das circunstâncias, ora escravas do acachapamento, ora surtadas por alguma coisa que lhes aconteceu, que as emulou com algum tipo de sensação boa, mas perdidos, sem lucidez, sem fazer síntese de nada, sem compreender coisa alguma, sem transformar nada naquela percepção grata diante de Deus de que tudo faz parte, mas não faz parte só por fazer. Faz parte porque tem propósito, faz parte porque carrega significado, faz parte porque contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É o modo de Deus esculpir seres humanos no mundo caído. É o modo dele trabalhar e de embelezar, e de poetizar, e de musicar, e de fazer a sua feitura, de produzir a sua obra de arte a nosso respeito.
pegando essa natureza ambivalente, ambígua, às vezes polivalente, às vezes totalmente fragmentada, e de trabalhá-la, e de rejuntá-la, e de espremê-la, e de amassá-la, e de molhá-la, e de mudá-la, e de transmudá-la, até o ponto em que ela se transforme um elemento mutante na mão de Deus. Para ele fazer isso, ele vai esculpindo assim entre o nascer e o morrer, com guerra, com paz, com abraço, com desabraço, com dor, com tristeza, com celebração, com perda. Vai fazendo e vai tecendo até chegar aquele dia em que a minha consciência cresça em fé e eu diga: tudo posso. Aprendi que tudo posso naquele que me fortalece. Não é porque eu posso debaixo do sol, é porque quem está para além de todos os sóis me habita e me fortalece. E aí o Salmo 126 chega no mesmo espírito e nos conta isso tudo que eu disse a vocês como uma história. Na história de Israel, um salmo que é pós-exílico, aconteceu depois que Israel esteve no exílio em Babilônia, e que é uma produção que descreve essa experiência do retorno. Eu já preguei nisso centenas de vezes na minha vida, tem livros meus com essa passagem trabalhada por outras perspectivas. E eles tinham voltado do exílio, e quando chegaram e avistaram a terra, ela estava toda destruída, porque o invasor que os levara para o exílio em Babilônia destruíra tudo. E porque terra que não é de ninguém é saqueada. E eles ficaram 70 anos fora de casa. Chegaram lá, não havia nada. Era um tempo de uma visão profundamente ambígua. Era tempo de olhar e a primeira impressão é constatar a destruição. Mas é quase como quem olha com um olho a destruição e tem que olhar com o olho a reconstrução. E eles chegaram e já tinham tido a experiência de terem sido destruídos, porque já tinham tido a experiência da guerra, porque já tinham tido a experiência de terem amado a Deus, de terem aborrecido a Deus, já tinham tido a experiência dos aconchegos divinos e agora das disciplinas. E eles estiveram no exílio, naquele forno, sendo forjados e curados de um monte de doenças históricas que eles carregavam. E quando retornaram, o que viram foi destruição. E a alma enxerga, mas prefere enxergar o que vê como simbolização de uma oportunidade que a liberdade em Deus criou para o refazimento de um mundo novo para nós. Tem gente que é libertada de um cativeiro em Babilônia, com seu babilônio. E aí chorava, reclamava no cativeiro. Diziam assim: aqui no cativeiro não dá nem para eu cantar. Desaprendem até as melodias das saudades. Dói tanto que nem saudade dá. E aí, os do cativeiro em Babilônia pediam-lhes um canto. Ei, vocês de Israel, cantem-nos um canto de Sião. Aqueles que eles cantam pulando para todo lado, cantem-nos um canto de Sião.
E eles diziam: mas como podemos cantar longe de Jerusalém? Aqui em Babilônia, junto a esses salgueiros, as nossas harpas estão chorando com os salgueiros. Salgueiro é o chorão. A imagem é bonita. Eles, para dizer que não iam cantar, fizeram um dos salmos mais tragicamente belos da Bíblia. Disseram: aqui os nossos inimigos nos pedem canções de Sião, mas como nós podemos cantar canções de Sião em terra estrangeira? As nossas harpas estão penduradas, chorando com os chorões, chorando nos salgueiros. E aí fazem até aquela jura do não canto. Olha, se eu cantar, Sião, se eu cantar, presta atenção, que a minha língua se me apegue ao céu da boca e que o meu braço direito seque. Se eu tiver emoção para celebrar longe de Sião, que é a minha maior alegria. Essa experiência eles tinham tido antes e estavam naquela agonia do exílio, quando de repente a porta se abre e eles voltam e chegam, mas o que eles veem é um cenário de destruição. E tem gente que vive essa experiência de ter ficado sem canto na alma, sem apetite para nada, sem vontade de nada, em depressão total, perdas absolutas, desesperanças cabais. De repente a porta abre, o cara sai, e ele chega e diz: poxa vida, mas foi para isso que o Senhor me libertou? Porque o cara não serve nem para ser libertado. Ele não presta nem para ter a porta aberta para ele. Porque ele chega e esperava que, saindo de Babilônia, Deus o aguardasse com um tapete vermelho e dissesse: entra no Taj Mahal, Israel. E o coração de muitos vivem dessas fantasias constantes. Parece que Deus está em estado de débito permanente para com eles. Eles de fato querem um trato desse nível, como se na vida e andando na fé eles estivessem poupados das calamidades, porque é isso que se ensina, criando seres imbecis, despreparados para a existência como ela é, e sem espírito de gratidão. Salmo 126 diz: olha, o mundo é assim, a gente vive a experiência de apanhar e de frequentemente experimentar livramento, mas nós não somos libertos para a perfeição, nós somos libertos para o recomeço. E aí, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Mesmo que diante de mim só haja ruínas, eu vou fazer fogueira nas ruínas à noite, vou convidar os amigos para o luau, vamos fazer amor nas ruínas à noite, vamos fazer vigílias nas ruínas à noite, vamos fazer salmos de Sião nas ruínas de Sião, porque nós estamos de volta. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a constatação. Porque se você não tiver espírito de gratidão para constatar
A graça da libertação, não importa em que chão, não importa em que cenário, eu livre, tenho o mundo inteiro, eu preso, tenha qualquer mundo fora de minha prisão, eu não tenho mundo algum, de modo que a consciência da fé me ensina que a grande dádiva não é o que eu herdo, a grande dádiva é a libertação. É a liberdade. Não importa em que chão. E se eu não tiver essa gratidão, eu não sirvo nem para ser liberto. Tem gente que vai experimentando libertação de Deus, mas o coração é tão amargo, é tão descontente, é tão infantil, é tão idiota. Foi tão viciado numa câmara de um mundo inexistente, onde não tem nascimento e nem morte, onde não tem saúde e doença, um mundo onde os polos não se encontram, e aí ficam abobalhados quando os polos começam a se encontrar e sanduichar você, e você tem que ter experiência de todas as coisas e aprender contentamento sobre tudo. Mas se não tivesse olhado a gratidão, não vai conseguir nem discernir a libertação. Mas uma vez que a gente discerne, a gente não pode ficar sentado sobre as ruínas, acampando e fazendo noite das bruxas para o resto da vida. Tomando caldinho verde, no inverno nas ruínas. Essa mente olha para o ciclo da vida e sabe que um dia houve tempo de construir, houve já o tempo de derribar, haverá a estação de reconstruir. Por isso, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E ele evoca uma imagem maravilhosa que quem conhece Israel e já esteve no inverno, ou na época das chuvas, quando o deserto do Negueb é visitado por chuvas torrenciais e do dia para a noite surgem rios invernais que eles chamam de vads, que cruzam o deserto e o alagam e o irrigam. E 2, 3 dias depois você vê aquele deserto cheio de florezinhas coloridas e lindas. E a imagem que ele está usando é essa: olha, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ele está pedindo uma força especial. Ele diz: olha, vai dar um trabalho horroroso, mas se houver uma graça tua, até o deserto, quando vem chuva, quando as torrentes da tua misericórdia se derramam, até o Negueb se transforma em jardim rápido. Restaura sim, dá-nos a graça dessa velocidade nisto. Essa é a esperança da mente, essa é a vontade, esse é o ânimo, esse é o entusiasmo, essa é a fé, esse é o cenário, esse é o milagre, essa é a expectativa. Mas de um outro lado, o que ele diz, bota o pé dele muito no chão da terra. Porque se de um lado ele diz, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, ou seja, mesmo que esteja desértico, envia um dilúvio da tua graça, porque as sementes mortas ressuscitarão e haverá um cenário deslumbrante com uma rapidez que nós não podemos nem imaginar. De um outro lado, ele olha para o chão e diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia é quem volta com júbilo trazendo os seus feixes. Se eu não tivesse os dois olhares, um que está sempre olhando para cima e sabendo que o Negueb pode virar um jardim,
E um outro que sabe como a existência é e se dispõe a um dia depois do outro colocar uma semente e fazer a irrigação que Israel acabou ensinando o mundo a fazer, que é essa de gota a gota. Bota a semente aqui e chora em cima, deixa aquela gotinha pingando ali, só em cima da sementinha. Israel está dizendo no Salmo 126 algo extraordinário. O que eles estão dizendo é: Senhor, nós estamos esperando chuva, graça. Mas enquanto isso vem, nós vamos semear semente. E nós vamos andando. E nós vamos chorando sobre ela, porque enquanto não chove, a gente vai umedecê-la com a nossa emoção, com o nosso amor. Nós vamos andando e chorando enquanto a gente semeia. Nós vamos molhar esse chão com a umidade dos nossos afetos e do nosso trabalho e do nosso amor, porque nós sabemos que mesmo que não venham torrentes de cima, tu já puseste a graça da força em nós, de modo que quem vai andando e chorando enquanto semeia, irriga a semente boa que planta, e o caminho de volta é o de quem assiste o milagre. Enquanto você vai, é semente e é gota em cima dela, e é a esperança de uma chuva que venha, mas você vai. Quando você volta com chuva, ou apenas e tão somente com a gota do amor sincero e perseverante, a promessa é uma só: a gente volta com júbilo, trazendo os nossos feixes. Agora, o processo acontece em alternâncias. E a sabedoria para a qual nós somos chamados, não importando que estação seja essa de hoje, é para que a vivamos de todo o nosso coração, sabendo que há uma sabedoria de Deus nela, e que nós somos colocados nas circunstâncias que se alternam para que nosso coração cresça de experiência em experiência, de perseverança em perseverança, de esperança em esperança, até chegarmos à plenitude do derramamento do Espírito Santo em nós, que fecha um ciclo crescente de alegria e gozo, porque a gente já sabe, pela experiência da fé, que Deus é fiel. A gente já perseverou tantas vezes e viu que entre o nascimento e a morte cabe tudo, mas cabe tudo, sobretudo, em amor e em perseverança. E a gente já viu que a perseverança nos engravida de esperança, e a gente já viu que um coração grávido de esperança cresce no Espírito Santo, e a gente já sabe que um coração no Espírito Santo é consolado. No dia da alegria ele celebra, no dia da morte ele está consolado, no dia do ganho ele é grato, no dia da perda ele é absolutamente confiante. No dia de ajuntar, ele o faz com alegria. No dia de afastar o que se um dia juntou, ele faz da confiança de que o que é bom é o que faz o bem, e não aquilo que realiza o mal. No dia que ele tiver que experimentar qualquer que seja a circunstância da vida como dor, ele vai entender que embutido naquilo há uma pedagogia da graça e da misericórdia de Deus. E no dia que ele estiver coroado de alegria, ele não vai cair em ufania, porque ele sabe que a vida tem suas alternâncias, e ele sabe que o dia da cócega não é melhor do que o dia da aflição, que o dia da festa não é superior ao dia do luto. Ao contrário, ele sabe que a sabedoria habita a circunstância da gravidade, mas que é bom para o espírito do homem. Deus a ele dá a graça
de ter a possibilidade de, no chão desta terra, fazer aquilo que é a recompensa que nós temos por estarmos aqui, que é comermos, bebermos e nos alegrarmos, comermos gostosamente o nosso pão, bebermos alegremente o nosso vinho, gozarmos a vida com a mulher, com o companheiro, com a companheira que se ama, temermos a Deus de todo o nosso coração, crescermos em visão de fé e em misericórdia para com todos, semeando as nossas sementes em todas as direções, jogando até mesmo o nosso pão nas águas, sabendo que depois de muitos dias eles voltam de outra forma, porque quem investe no rio da misericórdia, no fluxo das bondades, no riacho da graça de Deus, haverá sempre de ter de volta de outro modo o retorno, porque quem alimenta a vida, da vida receberá chuvas de misericórdia. Quem tem essa consciência é bem-aventurado. Quem sabe disso está aprendendo a viver e viverá. Esse vai amar contra tudo, contra todos. Esse vai envelhecer sábio. Esse terá nascido para a sabedoria. E esse não morrerá, porque com essa consciência em Cristo, ele já passou da morte para a vida. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Paizinho, Paizinho querido, permite que nós tenhamos ouvido a voz do Teu Espírito, da Tua palavra, palavra da vida, palavra da verdade, palavra da realidade, palavra da liberdade, palavra da libertação, palavra da cura. Permite que algum véu tenha saído da alma de alguém, que alguma amargura tenha sido banida, que algum espírito de desistência tenha sido expulso, que alguma depressão, que alguma atitude de entrega, de renúncia largada aos fatalismos tenha sido quebrada, que algum karma perverso tenha sido partido, que alguma criança tenha crescido, que algum homem ameninado tenha se tornado adulto, que algum amargurado aprenda a gratidão, que algum impotente discerna que faz parte. Que alguém bem-sucedido seja grato e não confie no sucesso. E que cada um lide com cada dia sem ansiedade, sabendo que basta cada dia o seu próprio mal, mas que o Senhor cuida de nós, cuida de lírios, de pardais, cuida de homens, de mulheres que confiam, que não têm medo, que não importa onde estejam, sabem que estão em Deus, que dizem: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa.
nós confiamos em Ti no dia de hoje e pedimos a graça de que em qualquer outro dia da nossa vida nós não fraquejemos jamais. Fortalece o coração de cada um para a obra de refazimento, de reconstrução, de esperança, de milagre e de trabalho cotidiano, fazendo a sua parte, na certeza de que quem sai andando e chorando enquanto semeia boa semente, não tem como não voltar, cheio de júbilo, trazendo seus feixes, porque assim será, em nome de Jesus. Amém e amém.